Vamos na nossa palavra nesta manhã. Nós estamos na nossa série falando sobre dons espirituais, descobrindo os dons espirituais, estamos sobre esse tema. E hoje o nosso tema é uma pergunta, né? Pode até parecer estranho. Deus errou? Digam vocês. Deus errou. É uma pergunta, não é uma afirmação. Vamos lá? Deus errou. Olha para o seu vizinho e fala, Deus errou? Deus errou. Ai, pastor, misericórdia, você já me assustou agora. É que eu tenho visto na internet uns pastores que estão meio estranhos ultimamente, mudando a Bíblia. Não, fica em paz, irmão, fica tranquilo. É uma pergunta que talvez as pessoas não falem com essas palavras, mas que muitas vezes acabam agindo como se isso fosse uma verdade. Existem certas palavras, certos termos que nós não falamos. Mas nós pensamos, sentimos e agimos como se fosse. E essa é uma delas dentro desse tema que nós estaremos abordando aqui. Sentados mesmo, curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença mais uma vez nesta manhã. Nesta manhã de adoração, de louvor. Pai, nós lhe pedimos que o Teu Espírito traga a Tua direção para nós. Senhor, ajuda-nos a viver o Teu propósito a cada dia, Senhor. E para isso precisamos ser lapidados, Senhor, através da Tua palavra. Pai, porque sabemos, meu Deus, que há um projeto do Senhor para nós, que é grandioso, que é maravilhoso. Mas as situações da vida, do dia a dia, experiências de vida, Senhor, muitas vezes nos cercam, Senhor, nos blindam contra as Tuas verdades. Mas em nome de Jesus, que toda barreira caia por terra, tudo aquilo que impede, que amarra, que bloqueia, toda ação humana, carnal, diabólica, sai em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, que o Teu Espírito tem acesso ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, para que possamos receber do Senhor. E nos ajude também, Senhor, para que possamos não só receber ou entender, mas que possamos praticar os princípios da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos para a nossa palavra de hoje. Antes de fazermos uma leitura de um texto, quero uma pequena reflexão com vocês. Muitas pessoas da igreja, elas olham para alguns irmãos e fazem uma projeção. O que é uma projeção? Muitas vezes as pessoas olham para alguém na igreja, normalmente são cargos de pessoas que tocam, que cantam, que pregam, ou que executam uma tarefa, lideram em alguma área, e as pessoas pensam, puxa vida, eu queria ser igual àquela pessoa. Eu queria ter o mesmo dom que aquela pessoa. Nós sabemos que a intenção de querer ser uma pessoa melhor é muito bom. Não há nada de errado quanto a isso. Quando falamos de projeção, é quando não só eu vejo alguém, mas eu começo a achar que eu também sou assim. Pastor, mas eu não devo querer e sonhar em ser alguma pessoa melhor? Sim. O problema é que muitas vezes eu quero ser o outro. E esse é o problema. Eu quero ter o que é do outro. Não. O que Deus tem para mim e para você é exclusivo, é nosso. É nosso. Fala amém, irmãos. O que Deus tem para nós é nosso, não é o do outro. O do outro não é para mim, o meu não é para ele. Mas muitas pessoas fazem o que a gente chama de projeção de dons. Ele projeta o seu desejo, a sua admiração, e ele começa a achar que ele também deve ser daquele jeito. E existe também uma outra maneira de projeção de dons. Qual é? Quando num local ou numa igreja, enfim, numa liderança, a pessoa quer obrigar o outro a ser como ele. Eu faço assim porque Deus está comigo assim, então você também tem que ser igual. Não, você não tem que ser igual, você tem que ser de Deus, tem que ser uma bênção nas mãos de Deus, mas você tem que ser o que Deus quer que você seja. É nisso que nós precisamos entender, que há uma projeção, tá? Então diz assim, eles querem ter o dom igual daquele irmão. Eles não estão buscando entender qual é o seu próprio dom. Esse é o problema. Não estão procurando saber qual é o que Deus tem para ele. Não estou falando que as pessoas façam isso por mal,
mas talvez façam isso por ignorância, por não saber, por ninguém ensinar, ou falta ainda um tempo de conhecimento. Mas nós estamos aqui hoje para ajudar você a entender isso. Fala amém. Aí vem a pergunta: será que Deus errou quando lhe fez? Você não tem dom? Ou ele deu o seu dom para outro? Que muitas vezes isso passa na mente da pessoa. Será que eu não tenho dom? Ou será que Deus deu o meu para o outro, o meu dom para outra pessoa? Será que não tem dom para mim? Né? Será que Deus errou? Por quê? Porque eu admiro aquilo, mas eu quero aquilo, mas parece que aquilo não está em mim. Eu quero fazer, eu vou lá e tento, me esforço, eu luto para obter talvez o resultado igual à pessoa que eu estou projetando o meu dom, mas eu não consigo ter o mesmo resultado. E isso começa a gerar no coração da gente uma sensação de fracasso, de derrota. Eu já contei isso para vocês, e eu sempre falo, porque é para esclarecimento. Durante um bom tempo na igreja, quando eu não entendia sobre essas coisas, eu me senti frustrado. Eu comecei na igreja com 13 anos, com 15 anos me tornei um obreiro, e fui me dedicar a minha vida na igreja. Literalmente dedicar, quando eu falo dedicar, era o tempo todo. Eu fui morar no fundo da igreja e dedicar minha vida. Passava o dia todo na igreja, ia para o rádio, ajudava em algumas coisas, trabalhos, limpava, arrumava, lavava banheiro, cozinhava, enfim. Já falei para vocês que o meu primeiro trabalho na igreja foi cozinhar. Né? Foi cozinhar. Fui ser cozinheiro do missionário Sérgio, bispo Sérgio, do pastor Nelson e pastor Gildo, que eram os pastores que tinham lá em Sorocaba. E aí comecei a ajudar em várias áreas. No começo eu era muito tímido, então coisas de frente eu não fazia. Depois eu fui desenvolvendo um pouco, fui melhorando e comecei a fazer também outros trabalhos na igreja. Mas durante muito tempo, a minha referência, em termos, eu quero fazer como o meu líder faz, como o meu pastor faz. Não é errado o sentimento. O problema é que por falta de conhecimento, a gente acha que tem que ser igual. Então, eu sabia o que fazer, sabia como fazer, porque eu tenho facilidade de aprendizado. Até então eu não entendia isso. Mas quando eu fazia, não tinha o mesmo resultado. E preste atenção, uma característica forte sobre um dom é o resultado. É o resultado. Se falta resultado durante muito tempo, provavelmente a gente está sem o dom correspondente do trabalho que nós estamos fazendo. Porque o dom é dado para que a gente tenha o resultado esperado. Qual é o resultado? Se você é um evangelista e você é um ganhador de almas, então qual é o seu resultado? Almas, ganhar almas. Se você ensina, qual é o resultado? Que as pessoas aprendam. Entenderam, irmãos? É simples, não tem que inventar nada difícil ou complicado. Se você é uma pessoa que tem um dom para aconselhar, as pessoas aprendem com você e melhora a vida delas. E assim por diante. Não vou fazer uma lista aqui, senão vou me deter muito tempo nessa questão, mas é um princípio para você entender. A nossa igreja trabalhava essencialmente com o movimento de agitação, campanhas, cura e libertação. Se você perguntar para mim, eu sei como funciona, sei como é o ritmo que se fala. Pastor, o que ativa a fé de uma pessoa nova? Quando você faz uma campanha, quais são as músicas que tem que cantar? Qual a palavra? Não é qualquer palavra da Bíblia para uma campanha. Não é qualquer texto bíblico para uma campanha. Tem textos específicos. Eu sei que também é importante ter um testemunho no meio, porque o testemunho ativa a fé. Eu sei que tem que chamar na frente para orar e tem que fazer isso, aquilo. Eu aprendi. Mas quando eu fazia, não tinha o mesmo resultado que as outras pessoas que faziam tinham. Isso gerou em mim o quê? Uma frustração. Eu não tenho dom. Em algum momento eu cheguei até a pensar, será que eu não estou na igreja errada? Nunca saí da igreja, graças a Deus. Mas passou pela minha cabeça. Não tem lugar para mim. Então, por quê? Porque você põe como referência alguém que não é errado, aquela pessoa não está errada, aquela pessoa é uma bênção. Mas aquilo não é o meu chamado.
Até eu levei muito tempo para descobrir que a minha área é ensino. Só que na nossa igreja naquela época, praticamente não tinha ensinamento bíblico. Até a escola bíblica era pregação. Né? Quem conviveu com o Bispo Sérgio aqui? Deixa eu ver. Muito bem. Como é que era o estudo dele? Dizendo ou não? Ele começava a ler um texto, assim, lia um versículo e nunca terminava, não é isso? Porque ele pegava o versículo e começava a pregar. E quem ensina tem que seguir uma ordem, uma lógica, não é isso? Ele está errado? Não, porque ele não é professor, ele não é mestre. O dom dele era um dom de pregação. E ele não era pregação para botar a pessoa para cima, para animar. Era o estilo dele. Talvez você não tenha conhecido bem o Bispo Sérgio. O Bispo Sérgio tinha um dom para cura e libertação fantástico. Eu acompanhei isso nele. Depois que ele virou superintendente, ele ficou mais na parte administrativa, pregando mais para crente e obreiro. E eu várias vezes falei com ele, você está enterrando o seu dom. Ele tinha um dom para juntar gente. Eu vi isso pessoalmente. E essa era a minha inspiração. Mas eu também não tinha. Até eu descobrir e me aceitar, foi uma época muito difícil. Aí vem a questão, quantas pessoas pensam a mesma coisa? Eu queria saber ensinar igual o pastor, mas eu não sei, talvez não seja o seu chamado. Eu queria fazer tal coisa, eu queria saber fazer o trabalho de cura interior igual o pastor Marides faz, mas eu não consigo. Você não tem que fazer o que eu faço ou o que ela faz, ou o que o pastor Dario faz na libertação, enfim, a pastora Idalice no movimento, na intercessão, enfim. Cada pessoa tem aqui o seu dom mais destacado. Ore e diga, Senhor, qual é o meu dom? O que o Senhor me chamou para fazer? Fala amém. Porque eu quero fazer uma afirmação. Fiz uma pergunta, mas eu quero fazer uma afirmação. Deus não errou quando criou você. Fala amém. Não houve engano, pastor. Deixa eu falar uma coisa, você talvez não saiba, mas eu sou um filho não planejado. E daí? Talvez seu pai e sua mãe não planejaram, mas Deus planejou você. Pastor, eu sou um filho, eu sou uma filha fora de um casamento. Está errado, foi com um pecado, mas Deus resgatou e o sangue de Jesus limpou você. Você é um filho de Deus, fala amém. Então Deus não errou, Ele tem um propósito, você vai entender o que eu vou falar aqui para você hoje. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um objetivo para a sua vida. Vocês vão entender isso já. Vamos avançando aqui? Então Deus não errou, tá? Quando fez você. Você sim tem dom, porque a Bíblia diz que toda pessoa que pertence ao corpo de Cristo tem pelo menos um dom espiritual. E outra coisa, Ele não deu o seu dom para o outro. O seu é seu. O que ele pode, o seu dom pode estar lá meio enterrado, meio desativado, está no off. É só você colocar lá o power, o start e colocar ele para funcionar. Não é que Paulo fala para Timóteo? Desperte o dom que há em ti. Liga o dom, põe para funcionar. Mas o que é seu, Deus não deu para outro. Fala amém. Vamos lá então. Conforme o texto bíblico, cada um tem o seu dom. Vamos ler o texto bíblico? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim, ora, porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme quem quer? Não é conforme eu quero. Se eu orar e pedir mais, será que Deus vai mudar? Não. É conforme Ele quer. Você já vai entender que é conforme Ele quer. Tá? Você já vai entender o porquê é dessa maneira. Então, irmãos, vamos lá entender esse versículo. Vamos destrinchar um pouquinho esse versículo que ele é importante para nós. Primeira coisa, Ele dá um dom diferente para cada pessoa. Então, não lhe falta? Fala para o seu vizinho, não lhe falta dom. Porque ele dá, o Paulo está dizendo que ele dá um dom diferente para cada, não é para algumas pessoas, ou para poucas pessoas, ou para muitas pessoas. Ele dá um dom diferente para cada, quer dizer que é individual. Para cada um ele deu um dom diferente. Tá? Então, primeira coisa que você precisa guardar, não lhe falta dom. Segundo, ele dá um dom
diferente para cada pessoa. Você não é igual aos outros. Fala amém. E isso não é ruim, isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Então, eu tô recortando o versículo. É o versículo que a gente leu antes. Eu estou fazendo ele em partes. Então, ele diz, ele dá um dom diferente. Diga, dom diferente. Fala de novo. Para cada pessoa. Você não é igual aos outros. Fala amém. Então você não precisa ficar olhando para o dom do outro. Você pode olhar para alguém como uma referência de inspiração. Essa pessoa está fiel, está fazendo, fazendo a obra de Deus, está servindo a Deus. Essa pessoa me inspira. Essa pessoa chegou na igreja, estava ruim, estava doente, estava perturbado, venceu os obstáculos e hoje está servindo a Deus, está usando o seu dom. Eu devo ter pessoas como referência. É natural isso, não há problema. Pessoas que deram certo me inspiram. Mas eu não devo ter o pensamento de ser igual a ela. Ela vai me inspirar como uma guerreira, como um guerreiro vencedor. Mas eu tenho que ser aquilo que Deus preparou para que eu fosse. Entenda isso. Inspirar não é copiar. Tá? Então inspire-se em pessoas que venceram, mas não as copie. Porque você não é igual a outra pessoa. Você já vai entender isso mais ainda. A gente vai explicar isso bem para você. Terceiro ponto, no mesmo versículo aqui, versículo 11. Diz, conforme ele quer. Conforme quem quer? Ele é quem? Deus. Conforme ele quer. O Espírito Santo é quem dá o seu dom. É ele quem escolhe qual é o dom que você tem. Então não é você quem escolhe. Fala para o seu vizinho. Não é você quem escolhe. Ai, pastor, eu admiro demais o pessoal do louvor. Eu acho que eu também tenho dom, porque eu amo música. Irmãos, talvez o dom com maior projeção de todos é o dom da música. Por quê? Porque a pessoa fala assim, o pastor falou que o dom é alguma coisa que a gente gosta muito. Irmão, música é uma coisa que todo mundo gosta. Ritmos diferentes, estilos diferentes, mas é difícil achar alguém que não gosta de música. Nada de música, é muito raro. Todo mundo gosta de música. Né? Então, porque eu gosto, entendeu? Não quer dizer que você tenha dom. Porque eu aprendi a cantar um pouquinho, não quer dizer também que você tenha dom. Só cantar não quer dizer que você tem dom. Então, muitas vezes, nós projetamos, nós admiramos e queremos fazer igual. Irmãos, não há problema nenhum em você ter um estilo de dom parecido com o de outra pessoa. Também não há problema nisso. Mas o que você não pode é querer copiar a outra pessoa. Você já vai entender que ninguém é igual. Ninguém é igual. Isso não é ruim. Isso é ótimo. Porque se for igual não vai dar certo. Tá? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Diz assim, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Leiam vocês. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Muito bem. Então, quando falamos do corpo, falamos de um corpo inteiro. Um corpo humano. Paulo está comparando a igreja a um corpo. Lembre-se, você não é o corpo. Você é um membro do corpo. Por isso que o nome na igreja se fala membro. Fulano é membro da igreja. Fulana é membro da igreja. Não é membra, tá? É membro. Mulher é membro e homem é membro, tá? Porque fala do membro, parte do corpo, tá? Então, nós somos membros da igreja. A igreja é o corpo. E Jesus é o cabeça. Quer dizer, é ele que está no comando. Esse corpo que eu tenho, ele não pode fazer nada se a minha cabeça não der o comando. Entenda o princípio. Tá? Então Jesus é o cabeça, quem dá o comando é ele. Então o corpo, ele não é feito de uma parte só. É feito de muitas partes. Essas partes chamamos de membros. Mão, braços, pés, orelha, ouvido, nariz. São as partes externas, as partes internas de um corpo que fazem esse corpo funcionar e viver.
Já expliquei isso para vocês em outra ministração. Se você não ouviu, procura no YouTube, tá lá, tá bom? Então, irmãos, uma igreja em que todo mundo tem o mesmo dom, isso não funciona. E isso não é bíblico. Do que eu estou falando? Você vai em alguns lugares, você parece que tem uma clonagem de gente. Todo mundo fala igual, pensa igual, gesticula igual, faz as mesmas coisas. Isso não é igreja, isso é clonagem. Olha só, põe para mim, Igor, esse desenho aí, legal para vocês olharem. Estão conseguindo enxergar ou não? Gostaram ou não? Eu pedi para a Dani arrumar essa arte para mim lá no IA. Não acharam que tá bom? Não? E, gente, isso aqui não é alguém no ombro do outro, não, tá? Tá? É os pés no lugar das mãos. Tá bonito ou não? Vocês não acharam legal? Vocês acham que não dá para expor uma arte como essa? Hoje em dia, qualquer coisa pode expor. O cara espirra, joga uma bexiga de tinta, espirra lá. Mas quando você tem uma referência do jeito, aí você muda, choca, não choca? Irmãos, por que eu pedi uma arte como essa? Um cara que tem nariz no lugar do ouvido, da orelha, e tem orelha no lugar do nariz. Não ficou bonito, gente? Vocês acham que não ficou legal? Não, não ficou, né? Pés no lugar das mãos. Olha aqui, ó. É a figura inteira aqui, tá vendo? Aqui tem ela maior para você ver, aqui ela assim. Sabia que muitas vezes a igreja tá assim? Tá desse jeito. Literalmente tem gente colocando o nariz onde não deveria. Desculpa, gente, é mais forte do que eu. Tem coisa que eu não resisto, eu preciso falar. Irmãos, porque a gente acha, não, pastor, que coisa esquisita é essa? Que coisa estranha é essa? As pessoas nascem assim, não? Não. E por que nós queremos fazer um corpo de igreja desse jeito? Literalmente estamos trocando os pés pelas mãos. Esse ditado quer dizer o quê? Trocar os pés pelas mãos. Que você está se atrapalhando, não é isso? Fulano está trocando os pés pelas mãos. Está dizendo o quê? Ele está fazendo o quê? Está te atrapalhando, está se perdendo. Imagina os dedão do pé assim, ó, coçando o seu nariz assim. A gente sabe, irmãos, preste atenção, que alguém que tem alguma deficiência, às vezes precisa, não tem braço, não tem, precisa usar o pé, sim, mas isso é o normal? Isso é o padrão? Não. A igreja não deveria ser assim, mas muitas vezes a igreja está assim. Por quê, irmãos? Porque as pessoas querem, por exemplo, a gente tem 2 narizes, sim ou não? Não, tem gente que tem um grande que daria no lugar de 2. Eu, por exemplo, né? E aqui o coitado do caba, né? Não sei como é que eu vou chamar ele. Qual é o nome que eu daria para ele? Essa pessoa sem nome, certo? Ele tem 2 narizes e uma orelha só. Então, irmãos, a natureza diz que nós precisamos ter 2 ouvidos, 2 orelhas e funcionando 2 ouvidos. É o natural, para poder ter equilíbrio. Vocês sabem disso, né? Para poder ter um equilíbrio, enfim, uma série de fatores do ouvido. E o nariz precisa de 2, irmãos. Um só tá bom. E tá caprichado o nariz aí, não tá, gente? Meu Deus do céu. Então isso não é normal. Mas muitas vezes nós achamos que a igreja tem que ser assim. Já tem o nariz, a gente quer botar mais um. Não, eu quero ser nariz também. Não precisa de 2 narizes, um só. Tá bom. Essa é a realidade que muitas vezes estão dentro da igreja. Realidades da igreja. Por quê? Porque nós não queremos aceitar a forma de Deus. Quando você diz que isso não é normal, você está dizendo o seguinte, o corpo humano não é assim. Ou é? O normal de um corpo humano é assim, não? Não. Quem criou esse padrão? Do corpo humano. Quem criou? Deus. Deus entendeu que o homem deveria ter 2 orelhas
do lado, um nariz na frente, o nariz não está virado para cima para não pegar chuva, não é isso? Está virado para baixo, enfim. Deus sabe que aqui a gente precisa ter mãos, lá embaixo pés são mais firmes, tem uma outra articulação, enfim. Há uma lógica para nós sermos como somos, para nos dar habilidades que nós temos. O ser humano é a criatura mais hábil que existe, além do cérebro, também o seu corpo tem muita habilidade para fazer múltiplas tarefas. Ah, mas tem um leão que é bom nisso, tem um tigre que é bom naquilo, o elefante é bom naquilo. Tudo bem, mas o homem, entre aspas, parece ser mais frágil, mas o seu corpo tem habilidades que outros animais não têm. Ele reúne muitas habilidades diferentes e Deus nos criou assim, além do nosso cérebro, que é a parte mais importante. Então, para você entender, irmãos, que o normal não é isso, tá? Põe para mim 1 Coríntios capítulo 12, versículo 17. Diz assim, ó. Assim, se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Então, Paulo já falou sobre isso aqui. Eu não estou inventando moda, eu estou só colocando uma imagem, aquilo que ele já estava falando lá. É que a Bíblia não tem figura, né? Senão, provavelmente, Paulo ia mandar desenhar alguma coisa assim. Né? Então, irmãos, não dá para todo mundo fazer a mesma coisa. Vou repetir. Não dá para todo mundo fazer a mesma coisa. Digam vocês. Não dá para todo mundo fazer a mesma coisa. Precisa ser diferente. Provavelmente você está fazendo falta em algum lugar na igreja. Fala para o seu vizinho, provavelmente você está fazendo falta em algum lugar na igreja. Provavelmente você está fazendo falta. Numa outra igreja, pastor, não, nessa mesmo. Se você ou está projetando o seu dom para fazer algo que você não foi chamado, você está fazendo falta em algum lugar que você deixou o seu lugar para fazer, para ir para ocupar o lugar de outro. Ou se você não está fazendo nada, porque você está confuso, você não tem consciência de qual é o seu dom, ou não está, sei lá, disposto a fazer, talvez já teve algumas experiências ruins, usando o seu dom de forma errada, ou não usando o seu dom, isso bloqueou você. Mas você está fazendo falta em algum lugar. E já vou avisando, provavelmente o lugar onde você acha que mais precisa é provavelmente o lugar onde está o seu dom. A gente tem esse sentimento, tá? Então, irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, diz assim, ó. Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele... Quem falou isso? Deus, através de quem? Do apóstolo Paulo. Por que Paulo estava falando isso, irmãos? Porque a igreja de Corinto era uma igreja grande, uma igreja formada. Mas havia uma confusão no que diz respeito aos dons espirituais em Corinto. E Paulo fala para eles, não lhes falta dons. Não era problema de falta de dom. Porque todo mundo tinha dom. Havia uma confusão na hora de usar os dons. Problemas normais dos nossos dias. Então Paulo está trazendo o entendimento. Então ele fala, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Muitas vezes nós, irmãos, dizemos, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Quando nós começamos o culto hoje, eu comecei orando com vocês, e nós começamos com a oração do Pai Nosso. E diz, seja feita a tua vontade. Mas muitas vezes a gente pensa que a vontade de Deus é para os outros e não é para nós. Mas qual é a vontade de Deus para nós? Se Deus chamou você para algo, Ele quer que você faça isso. Ele não quer que você faça outra coisa, Ele quer que você faça o seu. É isso, simples assim. A gente complica o que é simples. A gente complica, a gente faz aquela bagunça, como eu mostrei para vocês na Santa Ceia, não é? Pegando um serrote para cortar um pãozinho, não é isso? Para quê? Já tem faca para cortar pão. Para que eu vou pegar um serrote para cortar pão? Mas muitas vezes é o que está acontecendo. Vamos entender isso melhor. Quero falar sobre
personalidade agora, tá? Vamos lá então? Vamos entender isso melhor. Você tem experiências de vida únicas. Só você teve essa... mas a fulano é parecido, irmão, mas nunca é igual. Você teve experiências, você tem experiências de vida únicas. Boas ou ruins, mas você as superou. Fala amém. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém. Nós só estamos aqui porque nós superamos, graças a Deus. Você tem o seu próprio temperamento. Você aprendeu a temperança em Gálatas 5:23. Quer dizer, você tem o seu temperamento. E Deus trabalhou o seu temperamento para essa mudança. Outra coisa, você tem dons dados por Deus, que é uma capacitação sobrenatural para ajudar os outros, tá? Outra coisa, você tem talentos naturais, você tem habilidades naturais. Você sabe fazer coisas com excelência, tá? Outra coisa, você tem uma paixão dentro de você, uma força que o impulsiona para algo. Todo mundo tem uma paixão, algo que o movimenta, que o faz levantar de manhã. Pastor, eu levanto de manhã porque eu tenho que trabalhar. Sim, mas muitas vezes não é só isso. Mas alguma coisa que te apaixona, que você tem vontade, é um sonho, é um projeto que está no seu coração. Isso a gente chama de paixão, tá? Outra coisa, você tem um caráter, referências pessoais que lhe ajudam a tomar decisões. E por último, você tem o seu testemunho, como Deus transformou a sua vida. Olha quanta coisa, está até meio amontoado aqui, né, gente? Ó, ficou muita coisa junto, me perdoa, gente. Tá? Então, ó, experiências de vida, próprio temperamento, dons, talentos, paixão, caráter e o seu testemunho que foi o ponto de virada na sua vida. Pastor, o que isso é importante? Vamos lá, continuar lendo? Esta mistura dessas coisas todas torna você uma pessoa única. Única. Ninguém consegue ter essas características exatamente iguais. Todo mundo tem... Volta na tela para mim. Na outra tela. Todo mundo tem experiências de vida, sim ou não? Mas não quer dizer que você tenha as mesmas experiências, na mesma ordem, na mesma intensidade. Pessoas que vivem a mesma situação numa família. Irmãos, sei lá, eu perdi, por exemplo, meu pai já falecido. Então, nós somos 4 irmãos, eu mais 3. Nós 4 perdemos o mesmo pai. Mas cada um de nós absorve essa experiência de uma forma diferente. É a mesma, então é isso que eu estou dizendo. Experiências de vida são únicas. Únicas. Alguém fica com um luto mais longo, alguém faz de conta que a pessoa não morreu. Parece que não fez diferença. Tem gente que deixa o luto lá para frente, gente que não lida com o luto, gente que fica de luto, gente que fica com o luto, parece que para sempre. E é a mesma situação. Tá? Então, tudo que a gente tem não é igual. Pode até ser parecido, mas não é igual. Você tem o seu próprio temperamento. O temperamento meu é parecido com o de fulano, mas não é igual. Tá? Outra coisa, os dons, já falamos que você não tem o dom igual dos outros. Talentos naturais. Aí você pega 7 coisas e tenta colocar tudo igual. Irmão, isso é mais difícil do que ganhar na loteria, do que ganhar na Mega Sena. Sabia? Para você ter misturas iguais, intensidades iguais, as 7 iguais, você não vai achar. Assim como não tem uma pessoa que tem a mesma digital que você, que não tem o mesmo DNA que você, que não tem a mesma íris do olho. Hoje em dia, dá para você identificar uma pessoa pela íris do olho. Ele olha para o olho e identifica igual identifica uma digital. Perceberam que ninguém é igual? Fala, eu não sou igual a você. Fala para ele, eu não sou nem melhor nem pior. Muito bem. Já para evitar pensamentos. Os orgulhosos vão pensar, só que eu sou melhor do que você. E os de baixa autoestima, né, os complexados, falam, mas eu não sou igual a você. Continuando aqui. Então essa mistura, volto para a última tela agora, essa mistura torna você uma pessoa única. Fala, sou uma pessoa única. Não tem ninguém como eu nesse mundo.
Não tem ninguém como você nesse mundo. Você é único. Você é exclusivo. Fala amém. Por isso é que Deus tem uma tarefa para você, um chamado para você, uma vocação. Ele não deu para ninguém. É sua. Tem a sua cara, tem o seu formato, tem o seu número. Tá ok? Ninguém consegue ter essas características exatamente iguais. Isso forma a sua o quê? Personalidade, a persona, a pessoa que você é, não existe ninguém igual. Nem irmãos gêmeos são iguais. Porque as características não são só externas. As características também são internas e também são da nossa alma. É diferente. Ninguém é igual. Nem irmãos gêmeos são iguais. Alguém aqui é irmão gêmeo? Tem alguém aqui que é irmão gêmeo ou não? Ninguém tem. Você é, Sara? Cadê a outra Sara? Só a Sara? Tem mais alguém que é irmão gêmeo aqui? Hã? Netos gêmeos. Muito bem. Ontem, sexta-feira, eu tive com gêmeos. Eles são muito parecidos. São filhos da minha prima. Eu não os conhecia, os conheci agora, sexta-feira. Fui levar minha mãe lá em Sorocaba, os conheci. Aí chega lá, como é que identifica? Falou assim, esse aqui bateu a testa, esse aqui é o fulano. Tá com risco na testa, assim. Né? Tá com uma cicatriz. Então, as cicatrizes identificam. Já é diferente. Até fisicamente. Porque uma experiência de vida desse menino deixou ele diferente do outro. Que ele bateu a cabeça. Irmãos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós temos uma personalidade única. Única. Vamos lá, eu procuro, às vezes, alguns termos técnicos para poder ajudar você no conceito, tá? Na psicologia, isso eu fui buscar, tá? Isso eu não sou psicólogo, tá? Personalidade refere-se aos padrões distintos, quer dizer, diferentes de pensamentos, sentimentos e comportamentos que caracterizam o indivíduo e o tornam único. Não estou falando nem de parte física. Aqui na nossa lista não tem nada físico. Tudo tem como experiências de vida. Tudo aquela lista de 7 tem a ver com padrões de vida, não com parte física, tá? Se eu colocar a parte física, aí aumenta a conta. Em vez de ser 7, são 8. Fica mais difícil acertar, tá bom? Mas não é o caso aqui. Então, vou repetir. Na psicologia, a personalidade refere-se aos padrões distintos de pensamentos, sentimentos e comportamentos que caracterizam o indivíduo e o tornam o quê? Único. A ciência também reconhece que nós somos seres únicos. É um conceito amplo que engloba tanto aspectos internos quanto externos. Coisas que eu nasci e coisas que eu vivi de fora, externo, vem para mim, experiências. Influenciando a forma como a pessoa interage com o mundo e com os outros. Esse é um conceito da psicologia, tá? Isso não é versículo bíblico, tá? O versículo bíblico já estava lendo para vocês antes. Quando Paulo fala de corpo, diversas partes, ele está focando nos dons, mas o princípio é o mesmo, tá? Quem você é por completo, a sua personalidade, lhe tornou uma pessoa única para realizar algo grandioso para Deus, para o próximo e para o mundo, que só você pode fazer. Só você pode fazer o que você tem para fazer. Exatamente do jeito que Deus quer, só você consegue fazer. Pastor, mas alguém não pode fazer? Pode, mas nunca vai ser igual e nunca será completo. Porque ninguém é você. Ninguém é você. Entenda isso. Então, quando você não assume a sua posição, algum lugar ou fica vago, ou vai ser ocupado com alguém que não tem as características para ocupar aquele lugar, por mais boa vontade que ele tenha. Eu já não falei para vocês aqui que nós aprendemos na igreja, e não estou dizendo que é errado não, tá? Que quando a gente está na igreja, a gente fala assim, fulano é obreiro. O que é obreiro? O que é obreiro? É o faz tudo, não é isso? Fulano é obreiro. É para ficar na portaria, ajudar não sei o quê, ficar lá fora, lavar a banheira, arrumar aqui, correr, segurar endemoniado, não é assim não?
limpa aqui, arruma lá, faz qualquer coisa, vai distribuir folheto, obreiro. Quem já foi obreiro sabe o que eu estou falando. É tudo e um pouco mais. Tá? Por quê, irmãos? Porque você tem uma função universal, quer dizer, você tem uma disponibilidade para ajudar. Mas você vai ser muito mais eficiente quando você encontrar o seu dom e trabalhar naquilo que você foi chamado para fazer. Porque uma pessoa que faz tudo, ele nunca faz tudo bem. Ele faz tudo razoável para ruim. Porque ele não tem especialização. Pastor, é bom saber de tudo um pouco? Saber é uma coisa, fazer é outra. É bom ter conhecimento geral, ampliar o conhecimento, pastor? Sim, em algum momento você pode aplicar um conhecimento, alguma técnica, em algum momento. Mas você tem que ser muito bom em uma coisa. Porque a vida da gente não dá tempo de você ser bom em tudo. A nossa mente não é capaz e a gente não tem habilidades, não tem estrutura para ser bom em tudo. Deus nos criou assim. Por quê? Porque Ele quer criar uma dependência uns dos outros. Por isso que é corpo. Talvez o pé possa fazer assim algumas funções da mão, mas não vai fazer tão bem quanto a mão. A mão pode, de repente, fazer uma função de um pé, para ajudar alguém que machucou, ou que, sei lá, ou alguém que perdeu um membro, mas a mão nunca vai ser igual ao pé, com a habilidade que o pé tem. É isso que Paulo está dizendo aqui, é isso que eu quero dizer para você. Então, quando você encontra o seu chamado, a sua vocação, você se torna uma pessoa única, você é excelente, porque tudo que você passou nessa vida, que você viveu nessa vida, lhe preparou para você fazer o que Deus quer que você faça. Vou fazer uma outra afirmação. As experiências, o lar onde você nasceu, as experiências boas e ruins que você viveu, não são só as boas, não. As ruins. Os traumas que você enfrentou, talvez a rejeição, os problemas que você enfrentou, tornaram você uma pessoa com uma característica. E existem muitas pessoas por aí que vão precisar ser ajudadas por pessoas como você. Só você pode ajudar essas pessoas. Só você pode mudar essas pessoas. Porque elas vão se identificar com você. Não serão iguais, mas vão se identificar com você. Hoje você tem um jeito de ser, por causa dessas 7 características que eu passei para você aqui, diferente de outra pessoa. E por que Deus permitiu isso? Porque Ele tem um propósito para você. Fala amém. Porque Ele tem um chamado para você que é seu e não é do outro. Eu não posso cumprir o seu chamado. Eu posso talvez até cobrir a sua falta. Ah, fulano não veio, fulano ia fazer tal coisa. Ah, sei lá, fulano ia pregar hoje, não pôde vir. Fulano, você pode pregar no lugar dele? Pode. Mas você não pode ser ele. O que eu estou falando não é só fazer, é ser. Ser. Ser quem Deus quer que você seja. Fala amém. Então por isso você não tem que invejar, nem querer ser o outro ou igual ao outro. Você é uma pessoa única, com características exclusivas. E isso é bom, porque tudo que você passou, tudo que você viveu, preparou você para cumprir o propósito de Deus. Para que você viva o que Deus tem para você. E vou repetir, as coisas boas e as coisas ruins lhe prepararam para algo grandioso. Então você não tem que correr atrás daquilo que não é seu. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Fala amém. Amém. Irmãos, para a gente fechar o nosso texto aqui, Davi entendeu isso muito bem. Salmos 139, versículos 1, a gente vai ler do 1 até o 5, depois vamos ler até o 6, e vamos ler do 13 em diante, tá? Diz assim, é a oração de Davi, tá? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Antes de eu falar, Deus já sabe o que eu vou falar. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
é sobremodo elevado, não o posso atingir. O que Davi está dizendo? O seguinte: Senhor, o Senhor sabe tudo sobre mim. Tudo. Antes mesmo de eu fazer, o Senhor já sabe o que eu vou fazer. Aí vem a pergunta: existe alguém que conhece você melhor do que Deus? Sim ou não? Existe alguém? Sua mulher, seu marido, sua mãe? Tem alguém que conhece você melhor do que Deus? Deus conhece você melhor do que você mesmo. Guarda isso, tá? Continua aqui. 13. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Quer dizer, o Senhor me gerou na barriga da minha mãe. Tá? 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Davi está dizendo o seguinte: quando eu estava lá na barriga da minha mãe, o Senhor podia ver até os meus ossos. Ninguém me via. Minha família não me via, minha mãe não me via, meu pai não me via, mas o Senhor já via. Tá? Hoje tem até aparelho para isso, não tem, não? Mas naquela época não tinha, mas Deus já via. Tá? Diz assim, ó: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quer dizer, ele está falando sobre estar dentro da barriga da mãe dele. Uma substância ainda sem forma. Informe é sem forma. Quando você pega um ultrassom ampliado de um bebê com pouquíssimas semanas, ele já tem forma. Ele já tem forma. Com poucas semanas, eu acho que 6 semanas, você vai lá e ouve e ele já tem o coração batendo. Irmãos, ele tem o tamanho de um grão de arroz e já tem forma. E já tem um coração batendo. Do tamanho de um grão de arroz. Você imagina um grão de arroz tendo um coração batendo. E batendo a 160, 170, 180 batimentos por minuto. Quem já viu um coraçãozinho de bebezinho na barriga? Quem já ouviu? É emocionante, não é, não? É emocionante. Tem gente, para algumas pessoas é assustador. Mas, meu Deus, tem que cuidar desse menino. No meu caso, foi emocionante. Fiquei feliz demais com os meus filhos. Então, irmãos, para vocês entenderem, por que Davi está falando isso, irmãos? Para você entendermos que quando a gente não tinha nem forma, e olha que você tem forma muito rápido, Deus já via você. E o que ele fala mais, ó? Os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meu Deus. Entenderam que Deus tem propósito para tudo? Ele te criou para você ser o que Ele quer que você seja. Aí volta a pergunta: Deus errou? E por que você acha que Ele errou? O religiosamente correto é dizer o quê? Não, Deus não errou. É igual o politicamente correto, né? Tem coisa que eu não posso falar aqui, senão o pessoal vai pegar, né? E tem o politicamente correto religiosamente. Eu não posso falar que Deus errou. Mas quando eu quero ser ou fazer coisas que Deus não me mandou fazer, eu estou dizendo que Deus errou. E aqui diz que Deus me projetou. Eu não sou um acidente, você não é um acidente. Eu não sou um erro, você não é um erro. As situações que você passou, que eu passei, as difíceis, as boas, a família que eu tive, o lugar onde eu morei, onde eu não morei, as experiências que eu vivi, todas Deus sabia e tudo Deus me preparou para eu ser uma pessoa que Ele quer que eu seja. Fala amém? Então entenda isso. Entenda, você tem um chamado, uma vocação, você tem uma bênção de Deus. Aceite isso para você. E não é aceitar no sentido negativo. É porque Deus quer fazer coisas grandes para você. Sabe por que talvez você não tenha dado certo até hoje? E não é uma crítica, é um ensinamento.
Porque você está tentando ser o que Deus não quer que você seja. Sabe aonde você vai dar certo, 100%? Sendo aquilo que Deus quer que você seja. Aí você vai dar certo na vida, em todos os sentidos. Ah, pastor, mas meu trabalho tá bom, quem disse que é só trabalho? Pastor, meu casamento tá bom, mas quem disse que é só casamento? Pastor, a minha família tá bem, quem disse que é só família? Pastor, aqui na igreja eu tô bem, mas quem disse que é só na igreja? A sua vida como um todo tem que dar certo. Deus fez você para dar certo. Fez você para ter uma vida boa. Fala amém. Pastor, mas eu não passei por coisa ruim? Exatamente, experiências que vão te levar a coisas boas. Mas não insista em lutar contra Deus. Pastor, mas eu não sou livre. A Bíblia não fala que eu tenho um livre-arbítrio? Sim. Claro, você é livre, eu também sou livre. Mas a escolha é minha e as consequências da minha escolha também são minhas. Então, se você decidir ser o que Deus conduziu a sua vida toda, a gente falou da personalidade, tudo que você viveu, passou, o dom que você colocou, característica que Deus colocou em você que ninguém tem. Se você decidir viver assim, você será uma bênção. E você vai viver feliz. Agora, se você decidir viver da sua própria forma, é um direito seu. Deus não obriga ninguém a nada. Mas você vai ficar sempre com algum sentimento, algum pensamento lá no fundo, aquele sentimento assim, ainda não é. Você põe uma meta, você fala, vou fazer tal coisa, você vai lá para cima, se você é determinado, você faz até acontecer. Quando você chega lá, você curte uma semana, um mês, um pouquinho, talvez alguns meses, depois volta aquela sensação de estar faltando alguma coisa. Sabe aquela sensação de fome, de comer alguma coisa que você não sabe o que é? Tipo agora, que você acabou de tomar café, você já está pensando. Brincadeira, irmão. Então, é aquela sensação que não está completo, está faltando, porque você provavelmente está em alguma área ou totalmente fora do propósito de Deus. E Deus não quer que você viva assim. Eu quero desafiar você a orar e começar a ter um propósito de vida. Senhor, eu quero viver o teu propósito para mim. Fala amém. Então, irmãos, finalizando, diz assim, eu coloquei aqui, ó. Aceite quem você é e faça aquilo que Deus lhe criou para fazer. Seja feliz de verdade. Leiam vocês. Aceite quem você é e faça aquilo que Deus lhe criou para fazer. Seja feliz de verdade. Isso é um conselho meu para você. Tá? Pastor, eu não quero. Beleza. Direito seu. Sim. Não vou te julgar por isso. Tá? Mas eu estou ensinando o que a Bíblia diz. Quando Paulo diz que olho não é pé, pé não é olho, olho não é orelha, ele está dizendo exatamente isso. Se Deus te criou como nariz, seja nariz. Deus te criou como orelha, seja orelha. Deus te criou como mão, seja o que Deus criou. Vai dar mais certo, garanto para você. Vai encaixar, vai funcionar, vai dar certo. Agora você fala, pastor, eu quero viver minha vida livre, eu quero ser uma orelha no lugar do nariz. Tudo bem. Não estranhe quando você chegar no final da sua vida e pensar, puxa, parece que eu não consegui chegar a lugar nenhum e nem viver a felicidade plena. Deus está dando a oportunidade de você aprender isso. Você aprende isso aonde? Ninguém te ensina isso, sabe por quê? Porque o seu Criador, que é Deus, ensinou isso na palavra dele. Fala amém. Para você dar certo. Deus quer que você dê certo. A igreja quer que você dê certo. Jesus preparou você para dar certo e não para dar errado. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Eu quero que você ore ao Senhor e diga, Senhor, eu quero estar no lugar que o Senhor quer que eu esteja. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero viver o teu propósito na minha vida. Eu quero viver, Senhor, me ajude. Vamos orar em nome de Jesus. Lembre-se, os dons que você recebeu são seus, ninguém vai tomar ele, é seu. Você tem que colocá-los em prática. Você tem que servir os outros, viver o teu propósito de vida. Os dons são as ferramentas de Deus para você executar a obra dele nesse mundo. E só você pode usar essas ferramentas porque são suas, e só você vai saber como usar porque só você tem as experiências de vida que você tem. Ninguém pode fazer no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença, Senhor, nesta manhã. E nós oramos, Senhor, confiando na tua palavra, na tua verdade. O Senhor nos chama a reflexão, Senhor, sobre transformação de vida. Não transformar para que eu quero ser
ou para o que os outros querem que eu seja, ou que o mundo quer que eu seja, Senhor. Mas a transformação que o Senhor quer para nós, é para nós termos uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, meu Pai. Para que nós não vivemos na forma, Senhor, na forma deste mundo, não conformar com este mundo, mas que possamos viver conforme o Teu chamado, conforme o Teu propósito, conforme, meu Deus, o projeto que o Senhor criou para nós. Antes de nascermos, o Senhor já tinha um projeto para nós. A Tua palavra declara isso. Antes de existirmos neste mundo físico, antes de nascermos, quando éramos ainda, Senhor, meu Deus, um óvulo sendo fecundado, o Senhor já tinha planos para nós, o Senhor já tinha um projeto para nós, o Senhor já olhava para o nosso futuro e tinha planos maravilhosos para nós, Senhor. Nos ajude a alinharmos com o Teu propósito, nos ajude, Senhor, a entender. Espírito Santo, nós lhe pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, nos leve a viver o nosso chamado, nos leve a viver o nosso propósito, para qual nós nascemos, Senhor. Ajuda, traga uma transformação, uma mudança na nossa mente. Se existe algum pensamento, algum sentimento, ou talvez uma fortaleza espiritual, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que a nossa mente seja livre, Senhor, que o nosso raciocínio, que a nossa alma seja liberta, Senhor, que o nosso espírito seja ativado com o poder do Teu Espírito Santo, para vivermos o Teu propósito, Senhor, nesta terra. Nós lhe pedimos, meu Pai, aviva, desperta, Senhor, levanta a Tua igreja, leva-nos a viver o Teu propósito, Pai. Nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode assentar.